Estamos quase a chegar ao fim. Esta é a última talk aqui no palco do futebol. Hoje vamos falar aqui com o Nuno Gomes numa espécie de antevisão do Euro 2020, mas deixem-me já dizer que quando nós terminarmos, Nuno, há uma grande surpresa. Portanto, eu sei que vocês vão querer ouvir o Nuno de fio a pavio e vão ficar connosco, mas depois no fim fiquem também para a surpresa, mas eu vou-vos recordar mais à frente. A esta hora, Nuno, a nossa seleção já está na Hungria. Portanto, agora já começou. Portanto, agora na cabeça dos jogadores, depois do estágio na cidade do futebol, pode-se dizer que agora é que é sério, agora é que já há nervos. Sim, eu acho que sim, acho que é uma expressão que sugere mesmo aquilo que os jogadores estão a sentir, ou seja, até aqui nós já estávamos a viver o Euro, não é? Mas os próprios jogadores, estando ainda em solo português, e houve alguns amigáveis, como é óbvio, já estavam com o pensamento e o foco lá, não é? Mas agora estão em loco na cidade onde vão jogar o primeiro jogo e, portanto, e vai ser a cidade do quartel-general para a fase de grupos. Começam também a sentir realmente na pele já aqueles momentos antes de começar a competição. Amanhã já é o primeiro dia, que começa com primeiro treino. Turquia e Itália, mas já treinos em solo húngaro e, portanto, já começam a viver o Euro por dentro, não é? Costuma-se dizer assim. Já cheira a Euro, não é? Exatamente, já começa a cheirar a Euro. Nós vamos jogar o primeiro jogo com a Hungria em Budapeste, já lá vamos ao jogo. O que é facto é que, se agora começa a sentir o Euro, muito do trabalho que eles fizeram até agora, nos dois amigáveis, sobretudo, e não é que Fernando Santos desconheça estes jogadores, não é nada disso, mas muito daquilo que eles fizeram nestes dois jogos também pode ter já uma certa influência na cabeça de Fernando Santos para aquilo que vai ser o nosso primeiro 11. O nosso selecionador é conservador, sabemos nós. Não esperas grandes surpresas para o 11 de Portugal? Achas que nós fizéssemos esse exercício aqui, apesar da distância de dias que faltam para dia 15, quase que conseguíamos antever um primeiro 11, Nuno? Muito provavelmente conseguiríamos, mas lá está, não estamos dentro da cabeça do selecionador e ele pode até surpreender-nos, mas olhando para aquilo que tem sido o habitué dos 11 apresentado pelo Mr. Fernando Santos, leva-nos a crer que não haverá grande surpresa no 11 inicial. E também, por outro lado, estes dois jogos com a Espanha e com Israel, são jogos completamente diferentes, sim. E são jogos que já estavam planeados com certeza há muito tempo e são jogos que, acima de tudo, eu não sei até que ponto servem ou serviram para desfazer alguma dúvida na cabeça do Mr. Fernando Santos, não é? Eu acho que posso estar totalmente errado, mas creio que ainda antes de anunciar os próprios 26 neste 26 caso, desta vez, se calhar o Mister já tinha uma ideia de qual era o 11 que quer utilizar, não é? Como é óbvio, depois os treinos, o momento de forma, alguma pequena lesão de um ou outro jogador pode alterar algumas ideias do Mr. Fernando Santos, mas não creio que haja grandes surpresas. Creio que estes jogos serviram para dar minutos aos jogadores, para os próprios jogadores se manterem em forma, não é? Para chegarem na sua plenitude das condições físicas e mentais ao jogo que interessa, que é o primeiro jogo com a Hungria. O jogo de ontem, por exemplo, é um jogo que tem uma importância mais no campo motivacional, que é o facto de tu ganhares com golos, porque nós ouvimos há muitos anos, um cumprimento especial para Pedro Barbosa, ouvimos-lo há muitos anos a dizer é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. E, portanto, a goleada tem traz esse aporte de motivação ao grupo. Sem dúvida, como é óbvio. Também me parece que o próprio adversário não deve ter sido escolhido ao acaso, não é? Mas, como é óbvio, é sempre bom nós podermos partir para um europeu depois de uma vitória como a de ontem. Não é que Portugal tenha feito uma grande exibição, mas acima de tudo fez 4 golos, motivou também motiva quem marca, esses motiva jogadores que marcam, os próprios adeptos ficam motivados porque veem golos e acreditam ainda mais na própria equipa. Eu acho que é unânime que nós temos uma grande seleção e que Portugal é um dos favoritos. Agora,
o futebol é momento. O futebol é momento, também parafraseando o nosso colega Pedro Ribeiro, e tudo pode acontecer. Eu acho que é importante, e nisso eu também acredito muito nos nossos jogadores e no nosso selecionador, a responsabilidade a noção que têm do quão importante é este primeiro jogo, e também da experiência que têm, que muitas vezes equipas a desvalorizar o adversário. Não digo não respeitar, mas inconscientemente até muitas vezes, porque na teoria temos que ser sinceros, é o adversário mais acessível do grupo e, portanto, pode haver aquela tendência para um maior relaxamento, porque se calhar o jogo vai ser mais fácil. Mas olha, mas há o outro lado, nós também aprendemos com os erros do passado, já muitas vezes, infelizmente, sofremos dissabores por se calhar não nos termos acautelado. Porque se calhar o comportamento perante adversários menores, o comportamento ter sido o errado, e depois acabarmos por perder ou empatar jogos que ninguém contava que Portugal perdesse ou empatasse. Mas o facto de tu teres a Alemanha e a França no mesmo grupo, isso não te dá nenhuma margem de manobra em relação à Hungria. Portanto, eu acho que por aí os nossos jogadores terão a plena noção da importância que tem esse jogo. E até eles próprios têm, e muitos deles estão ainda nesta seleção, que venceu o Europeu de 2016. Tem essa experiência do Europeu de 2016, em que Portugal, nos primeiros 3 jogos, empata 3 jogos, não é? E portanto, eles sabem que todo jogo, eu acho que foi um dos grandes segredos da nossa seleção em França, quando se tornou campeã da Europa, foi a atitude em todos os jogos e saber preparar e diferenciar um jogo de outro. Ir para um jogo sem pensar no que vem depois, não é? É um jogo de cada vez, e preparar bem aquele jogo sem pensar no seguinte, porque estar a fazer muitas contas, a pensar que se vai ganhar este fácil e porque depois aquele é que é importante, não. Muitas vezes sai tudo ao contrário e, portanto, essa atitude perante cada jogo, e a própria expressão de jogo a jogo, e que foi isso também que nós ouvimos muitas vezes, não só esta época no nosso campeonato, mas também em 2016 do Mr. Fernando Santos, para um campeonato da Europa ou para um campeonato do mundo, uma fase final de uma grande competição, essa expressão faz todo o sentido. Olha, mas há uma outra expressão de Fernando Santos que vem de 2016 e que eu acho que fará todo o sentido recordá-la neste Euro 2020, que é: vai ser muito difícil ganharem-nos. Neste sentido, ou seja, Portugal é uma equipa defensivamente muito sólida e, portanto, muita da chave do sucesso de 2016 e que pode ser agora a chave é tu não sofreres golos e tu não perderes, não é? Sim. Ou seja, mais importante do que ganhares a Alemanha ou ganhares à França é sobretudo também não perderes com eles, não é? Porque isso deixa as contas muito em aberto e o terceiro classificado passa. É porque estava a tentar, enquanto fazias a pergunta, estava a tentar lembrar-me de um treinador que tive que dizia sempre que não sofrendo estamos sempre mais perto de ganhar. E a nossa seleção tem também essa noção e esse rigor tático defensivo, e temos essa sorte e velocidade de poder contar ainda com jogadores que marcaram presença no 2016 e que já estão na seleção há muitos anos, não só no eixo central, Rui Patrício, que também faz parte, os centrais, e depois Danilo, William, são jogadores que fazem ainda parte da nossa seleção e são um núcleo também que fazem parte do chamado setor defensivo, e olhando para o provável 11, arrisco a dizer, não sei se Rafael Guerreiro vai jogar ou não, ou Nuno Mendes, não é? E Nuno Mendes também tem provado que tem enorme qualidade, mas se jogar Rafael Guerreiro, pode jogar Rubem Dias, que não estava no 2016, mas pode jogar Fonte e Pepe, Rui Patrício, e só o lateral direito é que não vai estar
comparando com a seleção de 2016. Portanto, essa consistência de jogadores torna a nossa seleção uma seleção difícil de conseguir sofrer golos, não é? E isso é muito importante, porque nós depois, do meio campo para a frente, temos jogadores que... Tínhamos jogadores que estavam para fazer todas as seleções. Se estiverem em dia assim... Tens muita qualidade e tens muita escolha dentro dessa qualidade. Com jogadores com características, todos eles muito diferentes uma das outras, que permite ao próprio Mister Selecionador poder usar o sistema que lhe melhor convém. E, portanto, Portugal, como eu disse, acho que é um dos favoritos, mas lá está, temos que ter sempre essa noção de que é no campo que se tem que provar. Falaste de Portugal é um dos favoritos. É completamente diferente tu entrares em campo com o estatuto de meus senhores e minhas senhoras, aqui está a seleção campeã da Europa, do que teres entrado em 2016 num lote de favoritos. É diferente. Achas que muda também a atitude dos adversários connosco? Muda o respeito? O que é que muda, Nuno? Tu entras com aquele símbolo na camisola de campeão da Europa. Eu acho que há um maior respeito agora perante a nossa seleção. Sem dúvida, porque se calhar no passado, e mesmo no Euro 2016, havia outras seleções se calhar mais cotadas para chegar à final, para vencer o Euro, e nós até ali tivemos perto, não é? Tivemos nas meias finais, tivemos na final, aqui no 2004 era o quase, e agora as outras seleções sabem que nós também somos capazes de vencer, não é? E eu acho que esse fator muda a maneira como somos vistos pelos adversários e com certeza que nos vão respeitar mais, que vão entrar de uma maneira muito mais cautelosa perante a nossa seleção. E sim, Portugal entra no lote dos favoritos, mas na minha opinião entra Portugal e ainda entram mais umas quantas. Só do nosso grupo entram mais dois. Pois, a Alemanha e a França logo à partida, não é? Olha, achas que essa diferença entre passares da seleção do quase, e nós tivemos inúmeras vezes muito perto, inúmeras vezes sentimos a possibilidade e o quão ao nosso alcance esteve, eu acho que não sei se concordas comigo, 2012, a seleção do Paulo Bento, aquela meia final com a Espanha, aquilo Sim. Foi uma coisa, e depois quando tu olhas para a Itália que ganha, tu dizes, nós podíamos ter ganho, esta Itália era fácil, ou seja, nós tivemos muitas vezes lá. Achas que o que fez a diferença foi o pragmatismo de Fernando Santos? Sim, acho que sim. Muito sinceramente, eu acho que... É assim, no final, vá lá, como responder? Escolho bem. Vou, porque é assim, muitas vezes, e tenho ultimamente falado muito sobre isso, devido ao facto de ter participado em alguns europeus e de ter, nestas alturas, ser sempre muito solicitado e por isso é que estou aqui, acho eu, para falar sobre as minhas experiências no Euro e comentar o próprio Euro. És embaixador do Euro? Ser embaixador, é verdade. Ser embaixador, meus senhores e meus senhores. Muito obrigado. Mas eu acho que no final o que é que conta? Não é jogar bonito, é ganhar. São os resultados, não é? Porque tu daqui a uns anos vais lembrar-te que Portugal foi campeão da Europa em 2016. Ponto. E não te vais lembrar que, ou se calhar vais, mas é diferente, vais lembrar do 2000 ou do 2004, que Portugal tinha uma excelente seleção nesses dois europeus e que jogava bem, mas que não ganhou. Não é? E, portanto, tu vais-te lembrar sempre que Portugal foi campeão da Europa em 2016 e não vais ouvir ou dizer qualquer coisa sobre, se calhar, o estilo de jogo ou a maneira como Portugal jogava, se jogava bonito, se não jogava, se era mais pragmático, se não era. Não, tu vais-te lembrar que Portugal foi campeão da Europa, ponto final. E, portanto, o Mister Fernando Santos foi também, ou trouxe um pouco dessa realidade à seleção, não é? Meus amigos, isto é para estar aqui, é para ganhar, e não interessa como, e vamos embora depois para casa a festejar. E foi o que aconteceu. É claro que a nossa seleção, há momentos que nós, quem está de fora,
diz, gostávamos se calhar de ver um futebol mais atrativo, não é? Mas porque entre aspas, estávamos mal habituados, nós temos também um futebol por aí, bonito, não é? Temos muito bons e porque jogadores. temos jogadores com uma grande qualidade. E se calhar no final ganhamos, ok. E esquecemos rápido se jogamos bem, se jogamos bonito, se tivermos mais posse de bola, se sofremos, ou se tivermos sorte, ou porque temos um grande guarda-redes que também muitas vezes impede que as outras equipas façam gol. Nós temos um lote, nós temos estes 26 jogadores. Nós no programa já falámos nisso, até hoje nestas talks aqui do Palco do Futebol já falámos nisso, que é que vai ser também para Fernando Santos a dor de cabeça positiva de ter 26 jogadores bons. Muito bons, todos tecnicamente com muita qualidade e que lhe dá muitas opções. Claro que Fernando Santos dirá, abençoado de selecionador nacional que tem essa boa dor de cabeça. Mas esta é uma dor de cabeça acrescida porque é um lote muito grande de jogadores. Achas que também vai passar um bocadinho por aí a chave de conseguires ter esta gente toda motivada e que teres um bom espírito de grupo, isso é fundamental, não é? Isso sim. E a seleção de 2016 foi também uma prova de que não são só os 11 que ganham uma competição desta importância, desta envergadura. Tem que ser mesmo o plantel todo. Arrisco a dizer que se calhar a maior parte das vezes, e como aconteceu até com o Éder, são os improváveis, não é? É malta que está de fora a maior parte do tempo que depois vai deixar a sua cunha. E é importante manter os jogadores que não jogam tantos minutos, manter motivados. Como é que isso se faz? Não é fácil, mas eu acho que o próprio espírito que se tem criado em torno da seleção, os próprios jogadores que não jogam tanto, sabem da importância de estarem presentes naquele grupo, independentemente de jogarem tantos minutos ou não. E também têm essa noção de que a qualquer momento podem ser chamados. E, portanto, quando forem chamados, eles vão ter que estar prontos e corresponder às expectativas, porque têm qualidade para isso. E eu acho que o Mister tem gerido também isso à sua maneira, da sua melhor forma, em que, pelo menos, nós cá fora não conseguimos aperceber-nos de algum tipo de problema e olhamos e vemos e eu quase tenho a certeza a 100% que o espírito que se vive em redor, em torno da seleção, o balneário em si, é um ambiente muito saudável e que isso também é um dos segredos de nós conseguirmos chegar tão longe. Os jogadores aceitarem que só podem jogar 11 e que o estar ali já é muito bom. E teres muitas vezes, eu acho que às vezes, não é fácil isto que eu vou dizer, mas teres a humildade de perceberes que o colega que joga tem muita qualidade também, sim, não é? Sim, exatamente. Não podes ser só um biguista. Claro, como é óbvio. Tu olhas, por exemplo, para um Cristiano Ronaldo, para um Bruno Fernandes, para um Bernardo Silva, para um... Sim, há jogadores que, tanta como gente é óbvio, com tanta qualidade, têm se calhar um maior destaque até pelas épocas que fazem nos seus clubes, em que podemos se calhar apontar, este vai jogar titular de caras, este se calhar não. Para nós que se calhar temos que estar a comentar ou tentar prever um 11 já é difícil, não é? Estamos de fora, para quem os treina não será tarefa fácil, mas para os jogadores em si tem que perceber essa e tem que ter essa humildade de reconhecer que são todos bons e depois por uma razão ou outra o treinador escolhe X em vez de Y, mas temos que estar felizes por estar ali e acima de tudo focados que podemos ou que podem, quem me dera ainda poder ser chamado, que podem ser chamados a qualquer momento e aí também têm que provar que estão imbuídos no mesmo espírito. Tu falaste agora aí no plural e esse plural é muito importante porque tu podes dar esse teu exemplo. Mas era no plural, não era de eu ir lá para dentro, era mas tu podes do facto de ser português. Mas tu podes dar esse teu exemplo de como muitas vezes numa conjugação de fatores que ninguém controla, sim, tu de primeira, segunda ou terceira opção para aquela posição podes ser chamado a entrar e a jogar em qualquer altura, não é? Portanto, o jogador tem que ter esse chip na cabeça que é, eu estou aqui para ajudar e estou aqui para ser útil quando for chamado. Claro, não interessa se sou chamado no primeiro minuto ou ao minuto 85. O futebol é um momento. O futebol é um momento e há momentos mesmo
que podem mudar tudo, no campo, no futebol, até na nossa vida, não é? Mas numa equipa de futebol e num plantel, e eu dou o meu, falamos nisso, dei o meu exemplo, que no Euro 2000? Eu não me lembro se abri ou não, mas provavelmente se abri uma garrafa de champanhe quando ouvi o meu nome na convocatória, não é? E estava feliz da vida porque ia ao europeu. E eu sabia de antemão que havia jogadores à minha frente como possíveis titulares, mas depois havia uma situação do Pauleta que foi castigado. O primeiro jogo não podia jogar, o Sapinto seria o titular à partida, mas lesionou-se a 2 ou 3 dias antes do jogo. E o Mister Humberto Coelho olhou e era eu que estava ali. Olha, mas tu tens outra situação. Mas eu era o terceiro avançado e depois disso não joguei sempre a titular. No Euro 2000 o Costinha é lançado aos 80 e tal minutos do banco, supostamente para segurar o resultado. Sim, e num lance de cabeça vai lá e faz ali gol. O apuramento logo. Ou seja, num momento, vês? Mas essa é a questão, tu tens que ter este drive, este chip de que pode ser a qualquer momento. Eu tenho também um momento desses, que é o golo com a Espanha no Euro 2004. Eu estava no banco e o Mr. Scolari, eu nem sabia que ia entrar, acabou o jogo, o árbitro apitou para o intervalo. Alvalade tem umas escadas para descer para os balneários e eu vou ao balneário porque era habitual, muitas vezes até ia, ou ficávamos ali a dar uns toques no relevado enquanto era o intervalo, ou então eu às vezes até ia à casa de banho e voltava e eu estava a ir para o balneário, muitas vezes para ouvir o que o Mister estava a dizer à equipa, e estava a ir e o Mister Scolari: Nuno, vai aquecer que vais entrar. E eu: bora lá. Maravilha. E aqueci, nem fui só subi depois com a equipa, aqueci ali num espaço para aquecimento, aqueci ali. E portanto eu estava no banco e foi-me dada ali: olha, tens aqui a tua oportunidade. E eu aqueci 10 minutos, depois subi com a equipa, dei lá mais umas corridas e pronto, e consegui fazer o golo, não é? E se calhar não estava à espera de entrar ali naquele momento, porque estava 0-0 e a própria substituição que foi tirou o Pauleta e entrei eu, foi avançado por avançado, mas pronto, é um momento lá. E o Éder, eu queria falar do Éder, eu lembrei-me do meu exemplo, mas o Éder, não é? Que pouco ou nada tinha sido utilizado até ali no próprio europeu. Era o patinho feio da seleção, não é? E entrou, e num momento de inspiração, marcou aquele golaço. Nós chegamos a este europeu com jogadores que vêm de épocas absolutamente fantásticas ao serviço dos clubes e chegamos a este europeu com o Cristiano Ronaldo. Para Cristiano Ronaldo, mais do que para qualquer outro jogador, é mais um europeu. Então ele começou em 2004 a fazer europeus. Sim. E portanto é mais um europeu. É um europeu também importante e de afirmação. Esperas ver a Juventus este ano, vá-se lá perceber porque não foi campeã em Itália, que é quase uma coisa de um dado adquirido. Sim. Achas que estás à espera de Ronaldo de querer dizer, como ele faz, sim, eu ainda estou aqui, não é? Eu acho que sim. E tenho quase a certeza que não me vou enganar, espero que não me vá enganar e espero que, acima de tudo, que o Cristiano possa estar nas suas plenitudes físicas, em condições físicas, porque é importante. E ele, apesar de, disseste bem, que a Juventus não se sabe bem como, não ganhou o título italiano este ano, deixou um pouco a desejar outra vez este ano na Liga dos Campeões, mas vais olhar para os números do Cristiano e vês que ele passou ali outra vez a fasquia dos 30 golos, salvo erro, na sua contabilidade pessoal. E portanto eu estou à espera que o Cristiano deixe mais uma vez a sua marca neste europeu, vai ser o seu 5º europeu, são muitos europeus e com certeza também ele vai querer, não sei se será o primeiro ou não, se marcar neste europeu, se será o primeiro a marcar em 5 europeus consecutivos, não fui pesquisar esta estatística, mas não tenho dúvidas que ele vai deixar a sua marca. Olha, estão-nos a fazer sinais, estão-nos a fazer sinais, sabem porquê? Porque nós hoje, esta talk não se pode mesmo atrasar, porque já a seguir nós vamos fechar este festival Bom para Portugal com uma enorme surpresa. Eu acho que até a Pedrinha da Calçada se vai emocionar e, portanto, não podem perder. Eu agradeço ao Nuno, mas obrigado, nós hoje não nos podemos mesmo atrasar a fechar esta talk. Nós amanhã estaremos
juntos na TVI a fazer o lançamento do primeiro dia de europeu, depois do Turquia-Itália, e agora ficamos mesmo por aqui. Boa tarde. Boa tarde.